Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, tudo bem? Hoje é dia 14 de julho de 2020 e nós vamos corrigir a nossa atividade da última aula e explicar o nosso conteúdinho de hoje, tudo bem? Hoje nós estaremos em nossa lousa, estaremos com a nossa aula hoje aqui na telinha do computador, tudo bem? Deixa eu apresentar aqui para vocês o PowerPoint da nossa aula, para nós, de fato, iniciarmos. Prontinho. Show de bola. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula de número 11, né? Agora, nesse período, após férias de vocês. E a atividade que nós vamos corrigir é a atividade da página 142, questões 23 a 31. Então, vamos lá. Esse exemplo aí, ele é necessário para a resolução da questão de número 23, tudo bem? Então, vamos ler aqui com atenção. Medida de abertura de um ângulo. Gabriel e 5 amigos estão caminhando em uma pista circular. Todos partiram do ponto A. O ponto A é onde está o rapazinho aqui de verde, de blusa verde. E estão andando em sentido anti-horário, ok? Lembrando, né, ó, o ponteiro do relógio, ele não vai para cá, né, ó, nesse sentido, é o sentido horário. Mas eles estão andando anti-horário, então é no sentido contrário ao que vai o ponteiro do relógio. Tranquilo, né? Josué, de camiseta verde, é isso daqui, foi o que caminhou mais. Ele deu uma volta completa na pista. Veja nas figuras o deslocamento de cada criança visto de cima e indicado por um ângulo. Ó, todas as crianças aí, elas tiveram um deslocamento, tudo bem? E no próximo slide aqui, vai aparecer o deslocamento que cada uma dessas crianças teve. Show? Vamos lá. Pronto. Aqui estão todos os deslocamentos, certo? A criança de camiseta verde fez o ângulo de uma volta completa, ou seja, iniciou aqui, que é onde está o ponto A, nosso desenho, né? E deu uma volta completa. E essa volta completa representa um ângulo, tá bom? Nós vamos já descobrir que ângulo é esse. O item B aqui, do exemplo. A criança de camiseta amarela fez o ângulo de 1/8 de volta. Ou seja, saiu daqui e veio para cá. Leandro, o que representa esse 1/8 de volta? Representa a volta dividido em 8 partes. Show de bola, não é muito fácil. Porque matemática é fácil demais, né? Quem é que acha que matemática é difícil? Ninguém acha que matemática é difícil, porque matemática é fácil. Ei, a criança de camiseta azul fez o ângulo de 1/4 de volta. Ou seja, saiu daqui e foi até aqui. Tá bom? O que representa 1/4 de volta, Leandro? É uma volta dividido por 4. Show de bola. A criança de camiseta roxa fez um ângulo de 3/8 de volta. Vixe, Leandro, aqui era 1/8, era fácil. 1/4 é fácil, mas aqui agora são 3/8. Como é que fica esse negócio? É muito simples. Nós vamos dividir a volta completa por 8, que é o número que está no denominador dessa fração, e o resultado multiplicar por 3. Olha aí que lindo. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui, criança de camiseta laranja fez um ângulo de meia volta. Começou aqui e terminou aqui, quando fez meia volta. Show de bola. E a criança de camiseta vermelha, ela fez um ângulo de 3/4 de volta. O que significa isso, Leandro? Que essa volta aqui toda foi dividida por 4, ou seja, ficou em 4 partes, e a criança andou
3 partes dessas 4, ok? Então, a criança saiu daqui, veio e chegou bem aqui. Tranquilo demais, né? Agora vamos para a questão. A questão 23 da página 142. No exemplo da página anterior, você viu que Gabriel e os amigos estavam andando em uma pista circular. Indique qual é a medida de abertura do ângulo correspondente ao deslocamento de cada um. Olha só, lá nos exemplos, nós acabamos de mostrar no slide anterior, fala sobre o tanto de voltas, né? É meia volta, 1/4 de volta, 1/8 de volta. Só que essa questão quer saber a medida em graus dessas voltas, certo? Então, vamos lá, calculá-las. Pronto. A criança de camiseta verde fez o ângulo de uma volta completa. Gente, todos nós sabemos, e foi falado na aula passada, certo? Na nossa última aula, que o ângulo de uma volta completa, indica 360 graus. Então, nós já sabemos que a criança de camisa verde fez uma volta completa, então ela fez uma volta de 360 graus. Muito fácil, porque matemática é fácil. A criança de camiseta amarela, ela fez o ângulo de 1/8 de volta. Leandro, como é que eu descubro esse ângulo? Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter que dividir a volta completa por 8? Pois é, ó. É isso que nós vamos fazer agora. O ângulo de 1/8 de volta vai ser 360 dividido por 8. Essa barrazinha vai indicar a divisão, tá bom? Leandro, por que 360 dividido por 8? Porque foi um pedaço da volta que foi dividido em 8 partes. Olha aí. Certo. Dividiu em 8 partes. Deu quanto? 45 graus. Isso indica que este ângulo aqui, ele representa 45 graus. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos adiante. Criança de camiseta azul fez um ângulo de 1/4 de volta. Leandro, como é que eu sei o ângulo de 1/4 de volta? Ora, eu pego o valor da volta completa, que é 360, e vou dividir por quanto? Por 4. Olha aí que coisa mais fácil do mundo, certo? Divido 360 por 4, que vai dar igual a 90 graus. Então, isso implica que este ângulo aqui, ó, ele tem uma medida de 90 graus. E foi o que a criança de camiseta azul andou. Muito fácil, né? Esse aqui, ó, criança de camiseta roxa, ângulo de 3/8 de volta. Leandro, como é que eu descubro isso? A volta não foi dividida em 8 partes iguais? Então, nós vamos ter que saber quanto vale cada um. 360 dividido por 8. Olha aí, muito fácil, viu? Que vai dar quanto? 45 graus. Porém, essa não é a resposta, porque não é só uma parte de 8. São 3 partes de 8. Então, eu vou pegar o resultado, que foi 45, e multiplicar por 3. Olha aí que lindo, que vai dar um ângulo de 135 graus. Que indica que este ângulo aqui mede 135 graus, consequentemente indica que a criança de camiseta roxa fez este percurso aqui e andou um ângulo de 135 graus. Mas é fácil demais, viu? A criança de camiseta laranja fez um ângulo de meia volta. Leandro, o que é um ângulo de meia volta? É exatamente isso que nós estamos vendo. Esse percursozinho aqui, tá bom? Leandro, como é que a gente calcula isso? Muito fácil. Ângulo de meia volta. E, Leandro, esse 1/2,
significa meio, é? Exatamente, tá bom? A meia volta pode ser representada por uma fração, 1/2, ou pela palavrinha meia mesmo. Show de bola, né? E aí, como é que a gente calcula? Não é a metade, né? Não foi a metade de uma volta, né? E a volta, né? 360. A metade eu faço como? Para descobrir a metade de 360. Divido por 2. Olha aí, rapaz, coisa fácil. E dá igual a 180. Então, a criança de camiseta amarela, perdão, camiseta laranja, fazendo este percurso aqui, ó, andou 180 graus, que é a mesma representação deste ângulo aqui, a mesma medida, tá bom? E aí, a criança de camiseta vermelha percorreu um ângulo de 3/4 de volta. Olha aí, Leandro, o que é um ângulo de 3/4 de volta? Foi um ângulo que foi dividido em 4 partes. Então, eu peguei o 360 e dividi por 4. Tudo bem? Que vai dar igual a 90 graus. E depois eu multiplico por 3, ó. Porque não foram 3 dessas partes, né? Então, 90 vezes 3, que vai dar igual a 270. Então, este ângulo aqui mede 270 graus. Consequentemente, a criança de camiseta vermelha, que fez este percurso aqui, ó, percorreu 270 graus. Fácil demais, viu? Porque o negócio fácil é matemática, viu? Como é que pode, hein? Vamos agora para a questão 24. E ela vai dizer o seguinte: considerando que a abertura do ângulo de uma volta completa mede 360 graus, determine a medida de abertura de cada ângulo em graus e registre. Vamos lá. Nós sabemos que uma volta completa, ela mede 360 graus, vimos na aula passada, na questão anterior, e essa questão de número 24, ela ainda afirma isso, tá bom? O que deixa mais simples ainda a questão. Vamos para esse desenhozinho aqui, ó. Quantos graus mede este ângulo, hein? Nós temos que lembrar que o ângulo em formato de L, que é o mesmo ângulo de 1/4 da volta, ou seja, foi dividido o ângulo total por 4, né? Ele mede 90 graus. Então, sempre que aparecer um ângulo em um formato de um L, perfeitamente, tá bom? Ele vai medir 90 graus. Então, nós acabamos de descobrir que este ângulo mede 90 graus. Muito tranquilo. Para acharmos esses ângulos dessa questão, nós vamos pegar por base sempre o 90 graus ou 180, tudo bem? Ou os dois, em alguns casos. E aqui nesse segundo desenho, tá um pouco... não tá tão fácil, né, vamos dizer assim, de descobrir que ângulo é esse. Mas se nós traçarmos uma retazinha bem aqui, ó, olha aí o que acontece, essa retazinha, ó, só para deixar claro, tá fora da linha, dessa linha aqui da malha quadriculada, só para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Foi proposital ficar fora da linha, tá? Então aqui nós teríamos um ângulo de 90 graus, certo? Gente, observem que essa semi-reta aqui, ela divide este ângulo ao meio. Leandro, é mesmo, ó? Que lindo, viu? Pronto, isso tudo é 90. Se aqui divide ao meio, quanto é que resta para cá? Ora, é fácil demais. 45 graus. Tranquilo, né? Esse daqui, esse ângulo aqui com as semi-retas verdes, tá muito tranquilo, porque nós percebemos facilmente que ele é um ângulo de meia volta. E todo ângulo de meia volta mede 180 graus. Esse amarelinho aqui, ele facilmente nós conseguimos perceber que mede quantos graus? Hein? Isso mesmo, eu sei que você respondeu do outro lado da telinha. 90 graus. Leandro, esse desenhozinho azul, qual será a medida desse ângulo, né? Como a gente faz para descobrir, Leandro? É muito fácil. Vamos traçar duas semi-retas aqui, ó. Uma fazendo um ângulo de 90 graus com essa semi-reta, certo?
e outra fazendo um ângulo de 180 graus com essa mesma semirretazinha azul, tá bom? Lembrando que está fora da linha da malha quadriculada para facilitar a visualização de vocês. Tudo bem? Gente, observem, ó. Divide esse ângulo bem ao meio. Aqui a gente formou um ângulo, né, de 90 graus, né, ó, com as vermelhinhas. E este ângulo de 90 graus, ele está dividido ao meio, ó. É fácil a visualização, é fácil perceber isso, né? Então, nós observamos rapidamente que esse pedacinho aqui mede 45 graus. Ei, e esse ângulo aqui mede 90. Então, nós temos 90 daqui, mais 45 daqui. O que vai dar um ângulo de? Muito bem, 135 graus. O negócio fácil é matemática, viu? Ei, Leandro, esse vermelho aqui está um pouco confuso, certo? Como é que a gente descobre? Não tem nada de confuso, não. Pensa comigo. Bora traçar aqui duas semirretas aqui, ó. Tá bom? Essa e essa daqui, ó. Tudo bem? Observa uma coisa. Essas duas semirretas vermelhas, que eu acabei de colocá-las aqui, certo? Sem ser o vermelho da questão mesmo, elas são um ângulo de 90 graus. Não é isso? Observem isso. Observe uma coisa. Essa distânciazinha dessa reta para essa, ó, dessa para essa, é a mesma dessa para essa. Olha aí. Então, é como se eu tivesse pego esse ângulo aqui, ó, essa reta e essa reta, e tivesse puxado ela para baixo assim, ó. Puxar essa daqui para cá e puxar essa daqui para cá. Ficou o mesmo ângulo de 90 graus, certo? Leandro, mas me prova isso com números. Muito fácil. Olha aqui. Aqui não é 90 graus, né? Aqui é 90. Aqui dividiu ao meio. Ficou perfeitamente dividido. Então, aqui ficou 45, ó. Fica 45 aqui e 45 aqui. Ei, menina, ei. Quanto é 45 mais 45, hein? Olha aí que coisa mais fácil. 90 graus. 25. Responda aos itens. No item A, ele vai nos perguntar o seguinte: qual é a medida de abertura de um ângulo reto? E agora, na 25, ele vai dizer o seguinte: responda aos itens. E no item A ele pergunta: e qual é a medida de abertura de um ângulo reto? O ângulo reto mede sempre 90 graus. Sempre um ângulo reto vai medir 90 graus. Leandro, isso muda? Não, nunca muda. Sempre foi, sempre é e sempre será 90 graus. Tudo bem? Então, falou de ângulo reto, falou de 90 graus. No item B, ele vai dizer o seguinte, ele pergunta o seguinte, né? E de um ângulo raso? Assim como o ângulo reto tem um valor exato, o ângulo raso também tem um valor exato, que é de 180 graus. Muito fácil, muito tranquilo. E no item C ele vai perguntar, como pode ser a medida de abertura de um ângulo agudo? Um ângulo agudo é menor que 90 graus, ou seja, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5, 6, 17, 23, 39, 47 e por aí vai, tá bom? Até o 89. De 1 grau a 89 graus, o ângulo é chamado de agudo. E o item D, ele pergunta, a mesma pergunta do C, porém sendo do ângulo obtuso. E aí é o seguinte, o ângulo obtuso, ele é de 91 graus até 179 graus, tá bom? Ou seja, ele é maior que um ângulo reto e menor que um ângulo obtuso. Muito fácil. 91, 92, 93, 94, 103, 114, 115, 150, 169, 171, até o 179. Show de bola, né? Muito fácil, né? E aí está a resposta. O ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180. Na questão 26, nós temos o seguinte.
Escreva o horário que cada relógio está marcando e indique a medida de abertura do ângulo correspondente. Ele quer saber, ó, essas medidazinhas em vermelho aqui, ó, a medida desse ângulo. Eita, Leandro, será que é fácil, hein? Se eu te falar que é, ó, porque o negócio fácil é matemática, viu, menino? Ei, no item, primeiro vamos entender quanto vale, né? Cada ângulo, o espaço de cada ângulo. Tá aqui, ó. Temos aqui um relógio com os números marcados, o 12 e 1, tá bom? Nós sabemos que uma volta completa, ela não mede 360 graus, não é? E o relógio, ele tem quantas horas aqui? Esse relógio analógico de ponteiros. Ele tem 12 horas. Então, para eu saber cada espaçozinho desse daqui, ó, eu vou ter que dividir o 360, que é a volta completa, por 12. Olha aí, 360 dividido por 12 vai dar igual a 30 graus, conforme indicado aqui na figura. Ó. Tranquilo demais, né? Então, vamos lá para o item A. O item A marca 3 horas, certo? Então, vai ser 3 vezes 30 graus, porque o espaço entre cada horinha, ó, não é 30? 30, aí do 1 para o 2, mais 30, do 2 para o 3, mais 30. É assim, né? Então, são 3 espaços. Se são 3 espaços, 3 vezes 30, que vai dar igual a 90 graus. E aí, nós só provamos, né? Mais uma vez, o ângulo de 90 graus, né? Que nós já vimos em questões anteriores. No item B, ele tem o seguinte, ele marca 1 hora. Oxe, 1 hora tá aqui no nosso desenho, ó. É 30 graus. É fácil demais, tá bom? Coloquei aí 1 vezes 30. Leandro, não precisava colocar esse 1 vezes 30? Não, não precisava. Você já poderia ir direto para o 30 da resposta. Tudo bem? Vamos para o item C. O item C são 5 horas que está marcando. O espaço em cada hora, nós sabemos que mede 30 graus. Tudo bem? Então, nós vamos pegar esse 30 graus e multiplicar por 5. Olha que coisa mais fácil. Que dá igual a 150 graus, que é esse ângulo, que a medida desse ângulo é 150 graus. Show de bola, né? Vamos para o item D. O item D, ele indica este ângulozinho aqui, ó. Do 10 para o 12. São 2 horas. Então, tá aqui, 2 horas referente ao item D. Então, 2 vezes 30, que dá igual a 60. Muito fácil. Vamos para a 27. Desenhe um relógio analógico e indique a medida de abertura do ângulo formado pelos ponteiros em cada horário, certo? Você vai desenhar aí no seu caderno, um relógiozinho bem bonitinho, tá bom? E aí ele pede para desenhar um relógio, indicando cada horário, né? No item A, ele pede para indicar 6 horas. Aí está o relógio indicando 6 horas. No item B, pede para indicar 8 horas. Aí está o relógio indicando 8 horas. E no item C, ele pede para desenharmos um relógio indicando as 14 horas. Lembrando que as 14 horas é a mesma coisa que 2 horas PM, né? 2 horas da tarde, tá bom? E aí está, tudo bem? Só que tem um detalhe. Ele pede para nós indicarmos a medida de cada ângulo, certo? A medida de abertura de cada ângulo. Show de bola. Então, vamos lá. No desenho do item A, nós temos 6 horas. E aí, vamos fazer a mesma continha que nós fizemos agora na questão anterior. Tá bom? 6 horas, cada hora representa 30 graus. 6 vezes 30, 180 graus. Fácil, né? 8 horas. 8 horas. Leandro, fica uma dúvida agora, ó. Eu vou marcar o ângulo desse lado ou o ângulo desse lado aqui. Vamos fazer os dois, tá bom? Mas eu fiz só um para tu. Dá certo, sem nenhum problema, certo? Primeiro é deste lado aqui, tá bom? Dessa maior abertura dele. Temos referente a 8 horas. Então, 8 vezes 30 vai dar igual a 240. Então, este ângulo aqui mede 240 graus. E aí, se for referente a esse ângulo aqui de menor abertura,
aí vão ser 4 horas, ó. Do 8 ao 12, são 4 horas. 4 horas, 4 vezes 30, que vai dar igual a 120 graus, que é isso daqui. Tranquilo, né? Show. Vamos adiante. Aqui, ó, a menor abertura faz referência a 2 horas, ó, 12 para 2. Então, referência a 2 horas, 2 vezes 30, 60. E aqui, na maior abertura, é do 2 até o 12. Então, dá 10, né? 2 para 12, dá 10. Então, nós temos 10 vezes 30, que dá igual a 300. Muito fácil. Porque o negócio fácil é matemática, viu? Eu não consigo entender porque é tão fácil matemática. Questão 28. Às 9 horas e 30 minutos, o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio analógico tem medida de abertura de 90 graus? Faça um desenho para indicar sua resposta. E aí, tem ou não medida de 90 graus? Vamos lá. Aqui é um relógio marcando 9 horas. Ele marcando 9 horas, ele mede 90 graus. Mas agora um relógio marcando 9 horas e 30 minutos. Ele vai medir 90 graus? Não. Cuidado, viu? Alguns de vocês podem achar que sim, mas não. Por que, Leandro? Quando o relógio do ponteiro está aqui, ó, bom, nesse primeiro desenho, quando ele está aqui, o da hora, ele está quando o ponteiro dos minutos, certo? Está aqui, o da hora está retinho com 9. Só que de acordo com que esse aqui vai andando, ó, quando esse dá uma volta completa no relógio, esse pequeno aqui, ó, saiu de uma hora e foi para outra, certo? Saiu das 9 horas e foi para as 10 horas. Então, ele está no meio do caminho, ó. Ele está aqui na metade, ó. Ele não andou até o meio, não foi? Esse daqui não estava lá em cima, não andou metade do relógio? Então, aqui andou metade do espaço, entre 9 e 10. É lindo demais, não é isso? Olha aí, ó. Nós sabemos que esse espaço aqui, entre o 9 e o 10, ele mede 30 graus. É o espaço entre cada hora. Se andou metade, ó. Então, aqui, ó, formou um ângulo de que grau, hein? Com quantos graus? 15 graus. Olha aí que lindo. 15 graus. E aqui, ó, 90. Eita, menino. Deu conta a medida, hein? Sendo assim, um ângulo formado às 9 horas e 30 minutos é 90 mais 15, que dá igual a 105. Muito tranquilo, né? Vamos para 29. Qual é a medida de abertura do ângulo formado pelos ponteiros em cada relógio? Resistem e confira suas respostas com as de um colega. No caso, vamos conferi-las agora, certo? Ó, aqui são 2h30. 2 horas e 30 minutos. Então, esse ponteirozinho aqui, ó, ele está na metade do caminho, entre o 2 e o 3. Colocamos até uma setazinha aqui para indicar, ó, tá bom? Sabemos que aqui são 30 graus, não é isso? Ele andou metade, ó, então aqui ficou 15. Mais uma vez, nós temos o 15 e aqui temos o 90, que dá igual a 105 graus. Show, né? Observando a 29. Aliás, o item B. Mesma coisa, olha aí. Aqui é 30, ó. Indica 30, né? Ele andou metade, não foi? Você chegou aqui até o 6, não foi metade de uma hora, né? Então, aqui ele andou metade desse espaço. Show? Então, são 15 graus aqui, ó. 15 graus. E aqui no espaço de uma hora, são 30, né? Então, nós temos 30 mais 15, que dá igual a 45 graus. Muito fácil. Questão de número 30. Responda aos itens. Quantos ângulos internos um triângulo tem? E aí? Quantos ângulos internos um triângulo tem? Hein? Tá aí o triângulo, ó. Quantos ângulos internos ele tem, hein? Eu sei que vocês responderam aí do outro lado e responderam, obviamente, de forma correta. São 3 ângulos, e aí estão, tá bom? Aí estão destacados os 3 ângulos dele. Tá aí, como ele pede, né? Desenhe um triângulo e marque esses ângulos. Aí estão marcados. Pronto, vamos agora para o item B. Como podem ser as medidas de abertura em graus dos ângulos internos de um triângulo?
Os ângulos podem medir de 1 grau até 179 graus, tá bom? Aqui nós temos um ângulo, um triângulo, certo? Com 3 ângulos agudos, tá bom? Com 3 ângulos agudos. Então, todos esses ângulos, eles são menores que 90 graus, menores que o ângulo reto, tá bom? Mas o desenho do triângulo pode diferenciar. Temos triângulos aí de diversas formas, certo? Podemos desenhar de várias maneiras um triângulo, tá bom? E a sua medida pode ser 90 graus, pode ser maior que 90, então vai variar. Os ângulos podem ser de 1 grau até 179 graus. Show de bola, né? Muito fácil, porque o negócio fácil é matemática, viu? No item C, ele pede quantos ângulos internos um retângulo tem. Desenhe um retângulo e marque esses ângulos. Já desenhamos aí o retângulo. Rapaz, meus desenhos hoje estão saindo bonitos, viu, aqui? Eu estou fazendo os desenhos aqui na aula aqui para vocês. Está ficando bonito meu desenho, viu? Eu estou achando, viu? Muito bonito meu desenho. Minha letra também, assim, está muito bonita. Tá interessante, viu, aqui? Desenhamos o retângulo que ele pediu. Quantos ângulos nós temos aí, hein? 4 ângulos. Leandro, cadê esses 4 ângulos? Aqui estão, certo? Estão todos aí marcadinhos. Muito fácil, né? Item D. Como podem ser as medidas de abertura em graus dos ângulos internos de um retângulo? Os ângulos internos de um retângulo sempre medirão 90 graus. Sempre, sempre, sempre. Porque é uma das características do retângulo, certo? Quando a gente fala do retângulo, nós estamos falando de um polígono que possui obrigatoriamente 4 ângulos de 90 graus. Show de bola? Muito fácil, muito fácil. E agora na questão de número 31, ele pede para nós calcularmos a medida de abertura de cada ângulo, indicado com uma interrogaçãozinha aí, tá bom? Então vamos lá. No item A, nós temos aqui um ângulo que nós sabemos que esse ângulo aqui mede 90 graus, certo? Lembrando a vocês, ó, quando aparece esse quadradozinho aqui, ó, marcando o ângulo, está indicando que ele tem 90 graus, tá bom? Então, pronto. Aqui mede 90 graus e aqui mede 44. E ele quer saber o valor dessa interrogaçãozinha aqui, ó. Leandro, como é que eu descubro isso? Oxe, eu vou simplesmente ver o que é que falta de 44 para 90. Leandro, como eu vejo? Assim, ó. 90 menos 44. Vai dar quanto? 46. Muito fácil, né? Vamos agora para o item C. Leandro, por que o item C? Tu pulou o B, foi? É porque, como o B é um pouquinho mais interessante, vamos deixar para fazê-lo por último, certo? No item C, nós temos aí que este ângulo aqui total, ó, ele é 180 graus. Certo? E aqui nós temos 135. Leandro, como é que nós descobrimos essa interrogaçãozinha aqui, ó? É muito fácil. 180 menos 135, que vai dar quanto? 45 graus. Olha aí, rapaz, é fácil demais, né? Ei, e no item B, certo? Nós temos uma volta completa aqui, tá bom? A volta completa, ela mede 360 graus. Tranquilo? 360 graus. Ei, então nós temos que saber quanto mede esse aqui, mais esse, mais esse. Então vamos lá contar, ó. Vai. 100 mais 110 mais 95. Vai dar igual a? Eu sei que tu acertou, menino. 305 graus, tudo bem? E aí agora nós vamos tirar do 360, que é o valor da volta completa, o 305, que são essas medidas aqui, essas 3 medidazinhas, ó, certo? E o que sobrar é o valor da interrogação, tá bom? Então, nós temos aí 360 menos 305, que vai dar igual a 55 graus. Muito tranquilo, muito fácil, muito de boas. E agora nós vamos, na aula do conteúdo de hoje, né? Nós vamos trabalhar com o uso do transferidor. Vamos medir ângulos através do transferidor, tá bom?
Daí, né? Uma falazinha, uma fala que tem até no livrinho de vocês. Outro instrumento que podemos usar para medir a abertura de qualquer ângulo em graus é o transferidor. Show de bola. Estou trazendo esses exemplos aqui, que vocês podem verificar esses exemplos no livro de vocês, tá bom? Aí no livro de vocês tem esses exemplos. Ele indica aí, ó, o transferidor, né? E como nós conseguimos descobrir quantos graus o ângulo mede? Aqui ele começa no zero, uma semirreta passa no zero, e a outra semirreta passa no 90. Então, indica que esse ângulo mede 90 graus. Leandro, quando eu quiser medir isso na minha atividade, como eu vou fazer? Você vai pegar a parte central do transferidor, aquela parte mesmo no meiozinho do seu transferidor. Na maioria dos transferidores, tem uma marcazinha para identificar o meio, tá bom? E coloca em cima desse ponto aqui, ó, de onde saem as semirretas, de onde parte o ângulo, tá bom? Onde o ângulo se forma. E aí é só ver a medida. Um tu coloca no zero, o outro, onde chegar, se chegar no 70, é porque é 70 graus. Se chegar no 120, é porque é 120 graus. Muito tranquilo, né? E aqui, ó, ele passa, ó, pelo 50, vai do zero ao 50. Então, esse ângulo mede 50 graus. Tá bom? Muito tranquilo, muito fácil. Outro exemplo aí também do livro de vocês. Ele parte aqui do zero, ó, e passa pelo 130. Então, este ângulo mede 130 graus. Outro exemplo. Ele que parte do zero e passa pelo 180. Então, este ângulo mede 180 graus. Tudo bem? É muito fácil, muito tranquilo. A agenda de vocês está disponível na plataforma, tá bom? Mas, para quem já quiser anotá-la, aí está a nossa próxima atividade. Do livro, página 145, questões 34 a 38, e do caderno de atividades, páginas 58 a 14. Tudo bem? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E nós nos encontraremos novamente em próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo para vocês e em breve aí estaremos reunidos em nossas salas de aula. Tchau.